Irmãos, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do habitual. Semana passada o Fabrício leu Abacuque 2 conosco. E eu, nessa manhã, quero dar uma ênfase em Abacuque 2:4. Eu fiquei incumbido dessa missão e responsabilidade de estar falando sobre um tema tão essencial da fé. Eu quero pedir a vocês uma certa permissão, porque hoje está um pouco mais alguns homens, para que exatamente tema tão sério como esse não fique só no que eu estou dizendo, mas que vocês possam ver que estão baseados em outros lugares, através de outros homens. Nós estamos entrando nesse mês agora, no próximo mês, no tema na comemoração da Reforma. É o mês da Reforma. E exatamente, já abrindo o mês, nós iremos falar sobre o justo viverá pela fé. É um tema crucial para a igreja. Talvez esse texto seja um dos, vamos dizer assim, se pode se dizer isso, mas é um texto extremamente importante para a fé. Ele é repetido mais 3 vezes no Novo Testamento. E na Reforma nós vamos ver ele ser reforçado, ser resgatado. Nós vamos ver em Abacuque 2:4 o texto dizer o seguinte: o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Um texto, talvez, para alguns de nós, apenas um texto qualquer. Mas para a nossa fé é um texto extremamente importante. E eu vou dizer por quê. Mas só dando uma pequena recapitulada, assim, um pequeno do que Abacuque está vivendo. Ele está vivendo um tempo de violência, de corrupção e injustiças. Ele clama ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando vamos viver isso? Até quando? E a resposta do Senhor não é muito boa, não. A resposta do Senhor, ao falar, ao se levantar, não é o que ele gostaria. Pelo contrário, o Senhor fala para ele: olha, eu vou usar os babilônicos para exercer juízo. Quantas vezes a resposta do Senhor não é qual nós queríamos, né? Isso deixa o profeta perplexo. Por quê? Como pode o Senhor pegar um povo, entre aspas, talvez aos olhos dele naquele momento, mais injusto do que nós, para exercer juízo sobre nós? E nesse contexto, apesar do capítulo 2 vai dizer mais coisas, ele traz a frase, ele traz uma palavra que mudaria tudo. O justo viverá pela fé. Isso aqui é o coração do Evangelho. Ela tem a ver com vida e morte. Não entender esse tema, não compreendê-lo, muda tudo. Vemos cada vez mais a igreja se afastando disso. As igrejas têm andado na contramão por vezes. E essa frase traz um refrigério em meio ao caos. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: se esse artigo, se essa frase, o justo viverá pela fé, permanecer, a igreja permanece. Se cair, a igreja cai. E talvez algumas pessoas possam perguntar: mas essa questão de viver pela fé não foi algo inventado no século XVI?
pela reforma. A reforma não criou uma outra religião, não criou uma outra ideia, não trouxe um outro... É isso que eu quero tratar hoje conosco. A reforma, por acaso, ela criou uma outra religião? O justo viverá pela fé foi criado no século XVI? Foi algo que, poxa, ninguém sabia até aqui. Acabamos de descobrir algo novo. Sproul, ele diz o seguinte: os reformadores não buscavam inovação, mas renovação. Eles não estavam em busca de algo novo, mas de inovar. Eles eram reformadores. Daí vem a palavra reformado. Não revolucionários. Nós confundimos as duas coisas. É isso que o Sproul está dizendo. Eles não tinham intenção de fazer uma nova igreja, mas uma igreja conforme as Escrituras. Calvino, ele escreve em seu prefácio nas Institutos o seguinte: não menosprezamos os pais da igreja. Eu poderia provar que a maior parte do que afirmamos encontra aprovação daqueles homens. O que eu quero dizer com isso? Não foi algo que se encontrou ali no século XVI. Foi algo muito antes. A igreja sempre creu dessa forma. Isso é importante entendermos. Porque, por vezes, achamos que foi algo novo. Achamos que é uma nova ideia, foi uma nova religião que foi formada. Eles não foram os primeiros a crer dessa forma. A ideia era, na verdade, dizer: olha, igreja, nós nos desviamos da verdade e nós precisamos voltar à verdade. Não é à toa que os reformadores ensinavam, afirmavam que eles sim eram a verdadeira igreja católica. Eles eram a verdadeira católica. Por quê? Porque quem se desviou foi a igreja romana. A igreja romana se desviou do evangelho. A igreja romana que abandonou o evangelho. Eles não. Eles continuam fiéis às Escrituras. Eles continuam a igreja católica. Por isso que muitos não vão nem chamar ela de igreja católica. Tem muitos irmãos que chamam ela de igreja romana. Os romanistas. Porque igreja católica, na verdade, nós somos a igreja católica. O que é católico? Universal. Em todos nós. A igreja invisível é a igreja católica. Por isso que muitos irmãos, eu confesso que eu faço parte deles, chamam de romanistas. Não de igreja católica, porque todos nós somos a igreja católica. Porém, hoje nós vamos ver com Abacuque. Como Abacuque anuncia, como Paulo confirma, e os reformadores descobrem, trazem de volta o que a igreja sempre creu: o justo viverá pela fé. Nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, de Abacuque, dois pontos importantes: o ímpio e o justo. O ímpio, descrito como arrogante. O que é arrogância? O que mais pode ser um arrogante do que uma pessoa que se acha autossuficiente? Que confia em si mesmo, nas suas obras e força. Que se agarra no que tem de bens materiais, no que tem de intelecto e conhecimento. Quão grande arrogância é o homem achar que pode viver longe do Senhor. Que pode viver longe da fonte de água viva.
acreditando que os seus bens, que o seu poder, a força, pode fazer algo por ele. E vive a peregrinar nesse mundo, em busca de satisfações, em busca de se saciar os seus anseios. Grande tolice achar que não precisa de salvação, por achar que é uma pessoa boa, por achar que vive uma vida tranquila, que faz tudo certinho, e porque faz tudo certinho, acha que faz tudo certinho diante da sociedade, tudo certo. Grande ilusão. Por aparentemente achar que suas atitudes são boas. Grande tolice e arrogância. Porque acha que segue bons manuais de... Segue as regras certinho. Diante da sociedade é uma boa pessoa. Fala, mas esse moço é tão bom, rapaz. Mas, grande tolice confiar em suas obras. Grande tolice achar que por meio dos seus atos é capaz de achar alguma salvação e sustento. De se manter firme. Mais cedo ou mais tarde, essas forças se cessarão e as máscaras cairão. 2 caminhos o Senhor apresenta nesse versículo. O da soberba, da autossuficiência e da fé, da dependência de Deus. Esse contraste, ele atravessa toda a Escritura. E ela é decisiva. Quem confia em si mesmo cai em condenação. Mas quem crer em Cristo recebe a vida. O justo é aquele que vive pela fé, na dependência do Senhor, na dependência, sabendo que não é nada sem o Senhor, que nada ele é, que nada ele consegue. Me lembra muito, né, como se fosse um grande, né, um grande mar. E acha que consegue atravessar para o outro lado devido à sua própria força. Mas cedo ou mais tarde se afogará. Mas justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Justificação é um termo jurídico. É como se estivéssemos no tribunal de Deus, culpados, merecendo a condenação. Mas ainda assim, ele torna justo. Adão trouxe a condenação a todos nós. Cristo traz a justificação a todos que nele depositam a sua fé. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E essa graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificação é Deus nos tornando justos por causa da obra de Cristo. Pela obra salvífica de sua morte, que morreu em nosso lugar, em sua ressurreição. Deus nos imputa a justiça.
Calvino diz assim: justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, apropria-se da justiça de Cristo por meio da fé. Isso aqui é muito importante. Excluído da justiça das obras, apropria-se da justiça de Cristo por meio da fé. Dela revestido. Surge aos olhos de Deus não como um pecador, mas como um homem justo. E aqui eu quero trazer três pequenos pontos importantes sobre justificação. E o que nos diferencia, porque por vezes, como evangélicos, vivemos e pensamos como romanistas. Existem três pontos cruciais que dividem. Um dos primeiros pontos, a justificação florense. O que isso quer dizer? Deus, como juiz, expede pleno perdão ao réu. Ponto. Já os romanistas, eles vão sustentar que a justificação é um processo. É algo que está acontecendo no processo. Alguém já pensou assim? O que a palavra diz sobre isso? Que ele nos declara justo. Fim. Não é um processo. Outro ponto importante. Coloca tudo numa coisa só. No caso de regeneração, de santificação e justificação. Como se nós fizéssemos parte dessa santificação, dessa justificação. Como se nós tivéssemos parte disso. Nós não temos parte dessa justificação. Como se nós, ao caminhar, se tornando cada vez melhor, nós íamos nos tornando justos. Nós precisamos entender essa verdade. Em Efésios 2:8 diz assim: porque graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto crucial desses pontos. Boas obras não contribuem para a nossa justificação. Boas obras não nos salvam. E também não sustentam a nossa salvação. Porque uma vez salvo, nós precisamos ter essa clareza. Porque por vezes nós vivemos a vida como romanistas. Como se nós estivéssemos praticando boas obras para ser salvo o tempo todo. E quando eu paro de praticar boas obras, perdi a salvação. É um grande engano. Lutero, quando ele leu Romanos 1,16, um dos versículos, mudou a vida dele. Por quê? Vamos ler comigo? Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois de gregos. 17. Porque o evangelho o evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé.
Permite-me abrir um parênteses aqui sobre quem eram, para quem não conhece. Porque falar, poxa, mas o cara foi contra a igreja, contra aquela instituição toda. Cara forte, né? Poderoso, cara de coragem, valente. Provavelmente era tipo Pedro, assim, né? Já pegava na espada, já ia querendo dar espadada em todo mundo, já arrumava uma confusão, rapaz, um alvoroço. Ele deveria ter uns 2 metros de altura, 3 de lado, não gordo que nem eu, mas forte. Mas, na verdade, nós vamos ver a história de Lutero, por exemplo, aquele que o Senhor levantou, como um monge, atormentado e sem paz. Que para se tornar monge, foi por medo que se tornou monge. Que vivia em busca, pelo esforço próprio, se matava de jejuar, se privava de sonos, se punia o próprio corpo. Mas quanto mais se esforçava, mais sentia o peso do pecado. E aí vem uma grande pergunta. E essa era a pergunta que tanto fazia. Como posso ser justo diante de Deus? Essa é uma pergunta de todo pecador sincero. E essa resposta só é encontrada no Evangelho. E, meus irmãos, o meu intuito aqui de trazer essas pessoas e essas afirmações, para que você entenda que não está no que eu acho, mas está firmado na igreja. Precisamos compreender que enquanto nós buscarmos a salvação e a aceitação por obras, nada vai mudar. Mas foi ele pregando em Romanos e em Gálatas que finalmente ele descobriu a verdade. Que a justiça que salva não é conquistada, mas é recebida através da fé em Cristo. Naquele momento, as suas culpas caíram. Naquele momento, o seu peso caiu. Ele entendeu que ele era perdoado e aceito, reconciliado, justificado unicamente pela graça, mediante a fé. Assim como o publicano em Lucas 18. Assim como o ladrão da cruz, que recebe o seu perdão sem obra nenhuma. Qual foi a obra que aquele ladrão da cruz cometeu? Qual foi a boa obra que ele cometeu? Nenhuma. Assim como Paulo, que abandonou a sua justiça própria e confiou somente em Cristo. A olhar para si e falar, ainda que ele tenha os maiores estudos, que ele tenha vindo da melhor linhagem, ainda assim de nada isso vale, se não ele depositar a sua fé em Cristo. E Lutero, pela primeira vez em sua vida, teve paz com Deus. Ele entendeu que a justiça de Deus não era apenas um padrão que condenava, porque era isso que ele entendia. Mas é a provisão de Cristo recebido pela fé. E ele nunca mais foi o mesmo. Tá, Isaac, mas aonde isso está? Que lugar mais isso está escrito? Atos 16, 30. Vai dizer lá um texto muito legal. Lembra do carcereiro? Está Paulo e Silas, e está lá preso. E aí, de repente, estão lá louvando, de repente, tem um grande terremoto, se abre as prisões, e o soldado fala, eu vou me matar, deu ruim para mim. É melhor me matar do que a punição que eu vou sofrer. O que é falado para ele? Crê
no Senhor Jesus e serás salvo. Crê somente. Não é falado para ele mais nada. O que mais é acrescentado aqui? Podemos ver novamente em Lucas 23, o ladrão na cruz. Quando ele fala para Jesus, lembra-te de mim. O que Jesus responde para ele? Ainda hoje estará comigo, no paraíso. Que obra que esse ladrão fez? Quando Paulo fala em Filipenses, considero tudo como perda. Não tendo justiça própria, mas a que é mediante a fé em Cristo. Romanos 3:28, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nós vamos ver o evangelho carregado dessa afirmação. Não é algo inventado no século XVI, mas é o que sustenta a igreja. E nós precisamos tomar um cuidado, meus irmãos, com a falsa religião. A falsa religião sempre tenta acrescentar algo. A falsa religião sempre tenta colocar um mais. Não, porque eu acho que. Porque eu ando que. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu já repeti várias vezes, e eu não me canso de repetir, que ele diz: onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. E essa frase é poderosa, porque ela muda tudo. Se a Bíblia não diz, não me interessa. Mas nós sempre achamos que não é suficiente. E queremos colocar um mais. Quando vemos ler Paulo falando, vemos os irmãos querendo circuncisar para que, olha, beleza, vocês aceitaram, mas agora vamos fazer a circuncisão. Porque, senão... Talvez possa ser os ritualismos, os moralismos, os ativismos religiosos. Nos enganamos, achando que podemos fazer algo para contribuir para a nossa salvação, para sermos aceitos. No momento em que nós não fazemos nada, nós nos sentimos mal, como se estivesse de mal com Deus. Mas eu não estou servindo, não estou fazendo nada, senão Deus não está se agradando. Nossa, agora Deus, acho que perdi a salvação, nem me ama. Acho que nem vou mais para a igreja. E já começa a entrar numa... Porque não entendeu. Abram comigo em Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse outro homem, ladrão, corrupto, adúlteros,
nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu confiava em si mesmo, dizendo: eu jejuo, eu dou dízimo, não sou como os outros, tenho uma vida certinha, casei certinho, não faço nada de errado. Tá vendo? Olha aí, Deus. Olha como eu sou bom. Por vezes nos nossos íntimos. Engraçado que esse texto está falando isso. Ele falava onde? Orava no seu íntimo. Por vezes não falamos, mas isso está enraizado em nosso íntimo. Por vezes não declaramos em voz alta. Em voz alta falamos: não, eu sou um pecador, eu sei. Mas no íntimo não é verdade. Esse publicano batia no peito: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Sou necessitado do Senhor. Não tenho condições. Eu não sou ninguém. Nada sou. Não tenho como viver. Porque eu não presto. Esse voltou justificado. Grande erro acharmos que porque cumprimos rituais somos salvos. Ou podemos sustentar a nossa salvação. Por estarmos de domingo a domingo na igreja, não falta um culto. Sustentar, beleza, tá tranquilo, bateu o cartão. Faltou um culto, acabou, meu Deus, agora será? Será que o Senhor ainda me ama? Por ter algum cargo na igreja? Não, que eu faço muito, o Senhor está vendo que eu faço muito. Sou importante, olha aqui o quanto eu me dedico, o quanto eu faço, o quanto eu corro, o quanto eu isso, o quanto eu aquilo, e quanto eu sou, eu faço, eu. Talvez porque você seja um grande homem que vive 24 horas em oração, jejum, porque lê a Bíblia, porque estuda mais do que outros. Porque conhece mais, porque tem, sabe, mais entendimento. Talvez como eu, é um seminarista. Acha que é alguma coisa. Porque aparentemente erramos menos que o vizinho. É por isso que somos bons, somos justificados. Porque aparentemente fazemos certinho, somos santinhos. Achamos no nosso íntimo, talvez não no falar, que somos salvos. E sustentamos a nossa salvação com esses atos. Não somos aceitos pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez. Posso fazer todas essas coisas. E muito bom fazer todas essas coisas. Mas não para ser aceito, mas porque eu fui aceito. Eu tenho um prazer de me deleitar na palavra do Senhor. Eu tenho um prazer de me deleitar em orações. Eu tenho alegria de poder, porque eu quero estar com o Senhor, eu amo. Afinal, eu não merecia e não mereço. Como pode alguém me amar assim?
E como eu disse, permitam-me aqui, mas essa ideia não é nova. Não é inventada hoje. Algumas pessoas, até no meio evangélico, é comum se ver, o pessoal fala, não, porque esse negócio de reformado é de agora, começou agora. Porque não conhece a sua história. Não conhece a história da igreja. Não conhece o que de fato, da onde veio. Isso não é invenção da reforma. Nós vamos ver lá o Clemente de Roma, no século 100 depois de Cristo. Eu poderia falar muitas pessoas aqui. Irineu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo. Mário Vitorino, século 4. Ambrósio, 397 depois de Cristo. Jerônimo, 420. Agostinho, 430. Para alguns estudiosos, Agostinho foi o início sabe, é o grande reformador, é o homem que mais trouxe essa ideia. Nós podemos perceber que isso não é uma novidade. Desde os apóstolos. Quando vamos para a Idade Média, Marcos de Eremita. Nós vamos ver vários homens, Bernardo. Então, século V, século VI, século VII. Vamos ver, no século VII ao século XV, homens sendo perseguidos por crer dessa forma, já pela igreja romanista. Pedro Valdo, ele pregava a simplicidade do evangelho. E os seus seguidores eram mortos, massacrados. Nós vamos ver vários homens, como John Criff, o John Huss. John Huss, ele foi queimado vivo. E eles mostram para nós que não é algo novo. A igreja que tem se perdido novo. Novamente a igreja tem se perdido ao se esquecer e por vezes nem saber responder o que é ser justificado pela fé. Importante, ponto importante aqui. A fé é pela fé somente, mas ela não vem só. Por que é importante entender isso? Porque aí tem pessoas que vão para o outro extremo. Para a salvação é pela fé somente. Os reformadores nunca negaram as boas obras. Somos salvos pela fé somente. Mas a fé salvadora, ela não vai vir sozinha. Entendo, o que vem depois não me salva. Não garante a minha fé. Mas ela vai vir junto. Não há um peso sobre isso. As boas obras, elas não são a raiz da salvação, mas fruto dela. Tiago 2 confirma que a fé sem obra ela é morta. Efésios 2,10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não podemos usar isso como desculpa para dizer, beleza, agora eu estou salvo, está tudo certo, eu vou seguir a minha vida. Talvez isso só demonstre que você ainda não, o Cristo ainda não te encontrou. Talvez isso só revele ainda a falta do Senhor te encontrar. Se alguém usa a fé somente para pecar mais, não entendeu o Evangelho.
ela nos justifica. E ela vai nos santificando. Não para sermos aceitos, mas porque começamos a caminhar nessa direção. Não para sermos... Não, a santificação não é para que o Senhor possa nos aceitar, mas é um fruto inevitável. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Versículo 2 responde: nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Precisamos ter essa clareza como igreja. Precisamos ter essa convicção como igreja. E a base, apesar de ter falado com vocês, alguns pais da fé, reformadores, homens de Deus, nada vale o que eles dizem, se não for baseado nas Escrituras. O que eu estou dizendo aqui, ao citá-los, não é porque eles são como fonte de fé única, perfeita, errante, mas porque o que eles estão dizendo está baseado nas Escrituras. A base da reforma, apesar deles buscarem os pais da igreja, a principal fonte era as Escrituras. Eles usavam sim os pais da igreja, mas se submetiam à Bíblia. Lutero, em 1519, diz assim: todos os autores não bíblicos devem ser avaliados pela autoridade dos livros canônicos. Não importa quem falou. Se a Bíblia não diz, não me interessa. E por isso que ainda hoje, irmãos, em plena confusão dos nossos tempos, podemos afirmar, como Abacuque, como Paulo, com Lutero e com toda a igreja fiel: o justo viverá pela fé.